Olá, meus amigos. Muita gente me perguntando se a intimação feita pelo ministro Alexandre de Moraes ao Elon Musk, aquela intimação para fornecimento de um nome e de uma qualificação de um representante legal da rede social X aqui no Brasil, né, se essa intimação deveria ser pessoal ou se poderia fazer sem ser intimação pessoal. Já discutimos aqui se essa intimação poderia se dar pela própria rede X ou não, né? Então eu já postei um outro vídeo a respeito disso, fica aqui a sugestão para você assistir esse vídeo. Mas agora a questão é de intimação pessoal ou não. O que acontece? Essa decisão ela foi tomada com base no artigo 12, inciso 3 do Marco Civil da Internet. Esse artigo 12, inciso 3, ele vai tratar aí da possibilidade da suspensão temporária dos serviços por conta do descumprimento de uma obrigação de fazer, né? Observe que nos incisos 1 e 2 você tem no 1 a advertência e no 2 a aplicação de multa. Ou seja, na verdade, nós estamos aqui tratando, né, de cumprimento de obrigação de fazer e de medidas para o cumprimento da obrigação de fazer aqui, no caso do Marco Civil da Internet, tá? Então, se por um acaso houver necessidade, segundo o STJ, de intimação pessoal para a multa, também vai ter a necessidade de intimação pessoal para a advertência e com mais razão ainda para a suspensão das atividades, não é? Bom, o que diz o STJ? O STJ, com base no CPC passado, editou uma súmula, a súmula 410, dizendo que a prévia intimação pessoal do devedor constitui uma condição necessária para a cobrança da multa por descumprimento de obrigação de fazer ou de não fazer, tá? Então, esse foi o entendimento do STJ. O CPC atual, na verdade, não exige essa intimação pessoal, porque se a gente for ao 513, parágrafo 2º, inciso 1, ele diz, de uma maneira geral, para o cumprimento, né, de uma obrigação, seja ela qual for, ele exige, como regra, a intimação pelo Diário da Justiça, na pessoa do advogado. Não exige intimação pessoal. Isso valeria também para a obrigação de fazer. No entanto, o STJ, a Corte Especial do STJ, depois do CPC de 2015, analisou a questão e disse que estava mantida a súmula 410, que ela era compatível com o CPC de 2015. Logo, o STJ está exigindo o quê? Intimação pessoal para que se tenha aí a cobrança da multa. Ora, se é para a cobrança da multa, é também, obviamente, para a advertência e, como eu disse, com maior razão ainda, para a suspensão das atividades. Mas a intimação pelo X seria considerada uma intimação pessoal? Não, não é considerado uma intimação pessoal. Se a gente for para a lei do processo eletrônico, a lei 11.419, né, ela vai dizer que a intimação é pessoal quando é intimação eletrônica, aquela por meio de um portal próprio. Aqui não é o caso, né? Não foi um portal próprio, foi uma intimação via rede social. Então, portanto, não se pode considerar como intimação pessoal. Nessa mesma linha, o 246, parágrafo 1º do CPC. Então, você só pode considerar intimação pessoal, né, no caso de e-mail eletrônico, se for a intimação eletrônica no portal próprio, né, que vai ser acessada, tem um prazo para acessar, enfim. Não é o caso aí da intimação feita pelo X. Então, o que acontece aqui? Resumindo as coisas, haveria, ao meu ver, a necessidade de intimação pessoal, porque se trata de uma obrigação de fazer. Então, como acontece com a multa, para a suspensão das atividades, a regra é a mesma, teria que haver intimação pessoal, isto na visão do STJ, né? Porque, ao meu ver, o CPC nem exige isso, mas o STJ, analisando a questão à luz do CPC atual, entendeu que a súmula 410 permanece, então você precisaria de uma intimação pessoal na visão aí do STJ, tá? E a intimação pela via aí do X não é considerada uma intimação pessoal. Agora, aí já entra em outro aspecto. Não foi feito de maneira correta. Sim,
é inválida? Sim, porém, aí vamos a outro ponto. No momento em que ele, Elon Musk, ele responde pelo próprio X, evidentemente que ele tomou ciência, o ato cumpriu a sua finalidade, né? Não causa prejuízo porque ele tomou ciência. Então, não se deve decretar aí a nulidade. Mas essa intimação deveria ser pessoal, de uma maneira geral, não vai esperando que no seu processo vá acontecer esse tipo de coisa, né? É isso, meus amigos, um forte abraço.